Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Amém. E juntos nós vamos comentar a lição de número 10, a lição de adultos da CPAD. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber em primeira mão aí todas as videoaulas que aqui forem gravadas, tanto a lição de adultos quanto a lição de jovens, né? E que essa lição possa ser bênção para a sua vida, para a vida de todos que assistirem a estas videoaulas no canal EBD em Estudo. Então, partindo para a lição de número 10, a data de 5 de março de 2023, e tem por título O Avivamento na Vida Pessoal. Nós que estamos estudando esse trimestre sobre avivamento, nós já vimos avivamento no Novo Testamento, no Velho Testamento, avivamento no ministério de alguém, né? Um mártir avivado que foi Estevão, né? O avivamento no mundo, o avivamento no Brasil, e agora nós vamos ver o avivamento na vida pessoal. Nós que podemos ver, diante de todas as aulas que já foram ministradas, que o avivamento tanto pode ser num coletivo, como pode ser também individualmente, né? Na vida pessoal de cada um de nós. E o textuário está escrito em Salmos, capítulo 63, no versículo 3 e 4, que diz: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Na verdade prática diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então, no momento em que nós aceitamos verdadeiramente a Jesus Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E nós temos a orientação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A leitura bíblica em classe está escrita em Salmos, capítulo 63, do 1 ao 8. Você que é aluno, que é professor, estará fazendo essa leitura em sala de aula na escola bíblica dominical. E a lição de hoje também está voltada para esta leitura bíblica, esse salmo, o Salmo 63. E na introdução, o pastor Elinaldo, né, o autor desta lição, vai dizer que é a vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. É isso que nos faz diferente. É isso que nos faz ser uma nova criatura, ter uma vida verdadeiramente transformada pelo Espírito Santo, através do avivamento do Espírito Santo em nossas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente, né? Então, o crente, o verdadeiro crente, aquele que realmente tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo, ele tem uma vida avivada, uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente deixa as nossas vontades, né? E faz assim como Cristo nos disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós deixamos as nossas vontades, né, Isaías, as nossas paixões, os desejos da carne, e assim cumprimos a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Não aquilo que o mundo muitas vezes quer que nós façamos, mas aquilo que Deus quer que nós façamos de nossas vidas. Né, Isaías? Amém, meus irmãos. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez, eu, Eduardo, e com você a sua devida importância também nesse programa, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso primeiro tópico, que diz assim: o avivamento na vida do salmista, né? Eduardo já leu aqui o que o salmista escreveu na leitura bíblica em classe. É bom, aquele professor, que você faça na íntegra essa leitura na sua classe, ok? E aqui nesse primeiro, meu irmão, tópico aqui, o subtópico fala assim: uma busca sincera. Mais abaixo, nosso comentarista diz que o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei,
A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, meus irmãos, a gente consegue perceber aqui que a questão do avivamento também usa, de maneira individual, também usa, claro, obviamente, o elemento, ok, da oração como um fundamento para que haja essa vida individual de maneira realmente viva diante de Deus. Vale lembrar que avivamento é dar a vida novamente, ok? E quando nós temos uma vida de uma constância em relação à oração, nós permanecemos vivos diante de Deus. Então, a oração, como o salmista aqui deixa muito bem claro, Eduardo, é um elemento fundamental, essencial, diria eu, para o avivamento individual. Bem, então, continuando no primeiro tópico, né, o segundo subtópico vai dizer, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio de ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Lá no versículo 2 do capítulo 63 vai dizer, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Versículo 3 do capítulo 63. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. É um reconhecimento, né, aqui do salmista de tudo que o Senhor é, de tudo que ele pôde presenciar na sua vida terrena, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e nada foge do controle das suas mãos. Né? Então é um reconhecimento que faz com que a pessoa, que o indivíduo, né, sinta, independente da adversidade que ele esteja vivendo, do momento que ele esteja vivendo, mas sinta a vontade de louvar e de adorar a esse Deus tão poderoso. E ele o bendirá enquanto viver. O versículo 4 vai dizer, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Então não é aquilo que o Senhor fez, mas é aquilo que o Senhor é para cada um de nós. É isso que ele representa para cada um de nós, para o crente realmente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Né? Então é uma transformação de maneira de que, como a gente já falou aqui, né, a gente não olha para as adversidades, mesmo tendo uma vida em meio a um furacão, turbilhão de problemas, né, Isaías? Mas a gente consegue olhar para as grandezas de Deus, consegue olhar para o alto, reconhecer a grandeza desse Deus, que é tremenda, Deus que é poderoso, e assim podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Jesus Cristo, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso último subtópico desse primeiro tópico, ok? Que nós estamos vendo a questão da vida devocional, ok? Do salmista, desse Salmo 63, ok? E o que acontecia com ele a partir do momento que ele se dedicava, Eduardo, realmente a ter essa vida de comunhão com o Senhor. E o terceiro subtópico vai nos dar essa certeza e convicção que quando o crente se dedica a ter uma vida devocional, a ter uma vida realmente ali dedicada à busca pela presença do Senhor, ele tem providência de Deus, como foi já colocado aqui por Eduardo, e tem aqui também, meus irmãos, um destaque do nosso comentarista, segurança, ok? Segurança. Ele sabe que, o salmista diz que, o salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Ele diz assim, 63, 6 a 8. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter um Deus como auxílio, refúgio, fortaleza. Um verdadeiro avivamento espiritual promove a bênção da segurança divina no crente. Então, o crente avivado, ele se sente realmente seguro. E isso não é apenas uma segurança, Eduardo, espiritual, mas é uma segurança em todos os aspectos. Ele sabe que Deus realmente é o que o protege em todas as áreas da sua vida, porque o avivamento, ele atua em todas as áreas da vida do homem.
Então, o que o avivamento promove, destacando aqui a segurança, é em todos aspectos da vida humana. E o salmista Eduardo sabia muito bem disso. Glória a Deus. Partindo para o segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. Primeiro subtópico, reservando uma agenda de piedade. Quando o nosso autor da lição, né, fala isso, reservando uma agenda de piedade, a gente pega essa palavra piedade, também significa devoção. Né? Então ele fala aqui em reservar um momento no nosso tempo, no nosso dia a dia, de devoção ao Senhor, de buscar ao Senhor. Né? Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. Assim como nós alimentamos o nosso corpo precisa de alimento, nosso espírito também precisa de alimento. Né? E o autor vai dizer, à luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Né? Então, o crente ele deve buscar ter esse momento, separar esse momento de busca, né, de alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, para que assim nós possamos ter realmente uma vida avivada, uma vida transformada, uma vida pautada na palavra de Deus. Salmo 55, versículo 17, vai dizer, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Glória a Deus. Né? Então a oração é um alimento para a nossa vida espiritual. A leitura da palavra é alimento para a nossa vida espiritual. E nós, no momento em que nós alimentamos o nosso espírito, né, nosso espírito passa a dominar a carne. Mas no momento em que nós alimentamos mais a carne do que o espírito, a carne passa a dominar o nosso corpo. Né? Então devemos ter esse cuidado. Jeremias 33, também pegando aqui o gancho desse versículo, né, que ele fala aqui no final, 55, 17. E ele ouvirá a minha voz, clamarei. Né? Jeremias 33, 3 diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então isso só acontece para quem clama, para quem busca. Né? Então quem clama, quem busca o Senhor, quem ora, quem medita na palavra de Deus, tem uma intimidade maior com Deus. Né? E aprende com o Senhor e Ele nos anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos, nós nem imaginamos. Assim o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos concede tamanha bênção, tamanho conhecimento. Amém, meus irmãos. Né? Então fica bem claro, meu querido ouvinte, que nós estamos colocando aqui para você a questão dos elementos, né, que o crente individualmente tem que ter para viver uma vida avivada, ok? O avivamento na vida do crente não é um movimento que acontece, por exemplo, em um congresso de jovens, por exemplo. Não, que um pregador vem e fala ali um sermão muito avivado, com muito entusiasmo, e você sente uma forte emoção e sai dali. Não, o verdadeiro avivamento é algo contínuo, e esse avivamento ele se dá com a união desses elementos. Oração, como o Eduardo já bem colocou aqui, com a oração, com a leitura da palavra, com um tempo de devoção ao Senhor. Você separando realmente o seu tempo diário, a busca pelo eterno, a busca pelo Senhor. E aqui, meus irmãos, no segundo subtópico, o nosso autor da lição, ele nos diz isso. Ele fala assim, a prática da oração. E ele traz aqui 3 figuras bíblicas, né? 2 do Velho Testamento, Davi e Daniel, e Jesus, que é a figura de toda a Bíblia, né? Figura de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Jesus está presente, meus irmãos. Mas ele destaca aqui a questão da vida devocional dessas personagens. Jesus, claro, ele tinha a vida devocional para dar esse grande exemplo para todos nós. Ele mesmo sendo Deus. Ele vivia em contato direto com o Pai. E traz Davi e traz Daniel. O interessante nós percebemos, meus irmãos, que Davi e Daniel eram judeus, ok? E essa prática da oração é realmente algo da tradição judaica. O judeu, ele tem ortodoxo, realmente que segue ali a lei mosaica, ele
faz diariamente 3 orações. Até hoje é assim. A oração matinal, a oração de meio-dia à tarde e a oração noturna. Ele tem isso por tradição. Todo judeu tem, ortodoxo, que segue realmente a Torá, ele tem isso por tradição. E aqui o nosso autor traz essa questão, essas figuras, mostrando a questão da tradição, Eduardo, da vida ali do judeu em relação à oração. Só que essa questão da oração, ela não pode se situar numa mera tradição. Ela não pode ser, eu faço oração porque a minha tradição nacional, a minha tradição me leva a isso. Não. O crente realmente que quer ter uma vida de avivamento, ele tem que ter essa questão da oração como algo realmente que ele necessita fazer. Tal como ele toma água, tal como ele se alimenta, ele também sente a necessidade de estar diante do Senhor. Então ele não vai se atrelar a orações repetitivas, ele não vai se assegurar numa tradição, não é isso, ok? Mas, porém, entretanto, ele vai realmente saber que sente a necessidade de buscar a Deus. E isso o alimenta de forma espiritual, lhe deixando vivo. Veja, avivamento, né? Da vida, lhe deixando vivo. Então, a oração, ela é indispensável para o avivamento na vida do crente. Para que o crente possa realmente prosseguir caminhando diante do Senhor, ele tem que ter uma vida devocional, uma vida, Eduardo, de oração ao Senhor. Bem. E terceiro subtópico, mais um requisito para um avivamento pessoal na nossa vida, né, é a leitura devocional da Bíblia, palavra de Deus. Moisés acabou de falar da oração, e agora vamos falar do devocional da Bíblia, leitura devocional. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, né? Palavra de Deus. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando em conta os seguintes aspectos. O pastor Reinaldo coloca aqui alguns aspectos bem direcionados de acordo com a palavra de Deus, que nós podemos ver lá no Salmo 119. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, né? Salmo 119, versículo 97, que diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Glória a Deus. Meditar na palavra de Deus todos os dias. Ela previne o nosso coração de pecar. Salmo 119, 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela nos consola. Salmo 119, versículo 50, e diz: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Glória a Deus. Então a palavra de Deus também nos consola, nos traz consolo. Ela dirige a vida, né? Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem anda de acordo com a palavra de Deus não anda na escuridão, porque a palavra de Deus nos dá luz, né? Nos guia na nossa vida espiritual e ordena a vida pessoal. Salmo 119, versículo 133, que diz: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, a palavra de Deus é o nosso guia, o nosso manual, o manual do crente aqui na terra. Então, se você quer ouvir Deus falar com você, muitas vezes a pessoa fala: Deus nunca falou comigo. Mas será que não somos nós que não estamos buscando? Não estamos lendo a palavra? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Exatamente. O Espírito Santo está conosco, está nos revelando essa preciosa palavra, esse precioso manual que Deus deixou para mim e para você. Amém. Vamos entrar agora, nossos queridos irmãos, no terceiro tópico da nossa lição, terceiro e último tópico, né? Já vimos nos outros tópicos a questão do avivamento trazendo pelo salmista. Agora vamos ver o avivamento aplicado à vida do cristão e também, Eduardo, dos seus familiares. Nesse primeiro subtópico, vamos ver o avivamento na questão da vida pessoal de cada crente. Claro que começa no pessoal e vai ali atingir, ou tem que atingir, a sua família e também a comunidade cristã. Meus irmãos,
o nosso pastor Elinaldo, que é o autor da nossa lição, destacou aqui que o avivamento, quando ele é realmente verdadeiro, né, a gente sabe que o avivamento, a gente já tem colocado aqui, pautado na oração, os dois pilares, a oração e a palavra de Deus, ok? Abrange toda a vida do crente, tanto no aspecto da uma vida integral, ok? Na prudência no falar e no agir, e também cuidado na saúde física e emocional. Então, o crente, quando ele tem a sua vida pautada realmente com esse avivamento bíblico, ok? Então, isso atinge todas as áreas da sua vida de maneira realmente integral. Então, é muito importante que o crente viva e procure viver essa questão do avivamento pautado nesses dois pilares, na vida pessoal, ok? Dos pilares, palavra de Deus e também, Eduardo, a oração. Amém? Então, um crente avivado, ele tem a sua vida transformada. O Espírito Santo é quem ordena, né, quem comanda a sua vida, direciona. Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós deixamos as nossas vontades, a vontade da nossa carne, e passamos a ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E é isso que nos faz diferente, né? Porque as pessoas veem o nosso caminhar, uma maneira diferente de agirmos, não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo que habita em cada um de nós nos faz ser diferença nesse mundo. E o segundo subtópico vai falar a vida com o cônjuge, né? A gente sabe que o cristão que tem a sua vida realmente transformada, uma vida avivada pelo Espírito Santo, ele tem a sua vida transformada em todas as áreas da sua vida. E dentro de casa, principalmente, não é diferente, né? A vida com o cônjuge, que você está ali lidando diariamente, né? Quando se fala em próximo, o cônjuge é o que está mais próximo, né? Certa vez, questionaram a Jesus Cristo ali em Mateus, no capítulo 22, qual era o maior de todos os mandamentos? E o Senhor Jesus vai dizer que amar a Deus acima de todas as coisas, né, com toda a tua forma, com toda a tua força, com todo o teu pensamento, né, com toda a tua alma. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. E como a gente já falou aqui, o cônjuge, né, é o mais próximo que nós temos, né, para quem é casado, para quem é casada. E não deve ser diferente. E o pastor Elinaldo vai falar aqui, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Aqui ele vai relatar, descrever os versículos de Efésios capítulo 5, né, do 22 até o 27. Eu queria apenas ler aqui com vocês o que fala do amor da mulher e do amor do marido. O 22 vai dizer, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Uma palavra forte, mas é uma palavra baseada no amor. A mulher que realmente ama o seu marido e vive uma vida cristã, uma vida avivada no Espírito Santo, isso aí não é problema para ela. Mostra o amor que o Senhor colocou em seu coração. E para o homem, no versículo 25, vai dizer, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Também uma palavra bem forte para o marido, né? Que mostra que o amor para o seu cônjuge deve ser de uma maneira muito forte, né? Porque faz uma comparação aí, o amor de Cristo, né? E que nós sabemos que é um amor muito grande. Então, uma vida avivada, ela reflete o amor de Cristo. Isso dentro de casa e fora de casa também. A demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. E é interessante, né, que estamos vendo que realmente o avivamento vem trazer muitos benefícios para a vida do crente como um todo. Inclusive, né, como o Eduardo destacou aqui,
no seu relacionamento em família. E dando aqui continuidade, meus irmãos, nosso autor também destaca que esse atingimento do avivamento em relação a esses benefícios que ele traz, também diz em relação aos filhos também, o relacionamento do pai com o filho, da mãe com os filhos também. Esse pai, ele procura ter um afeto maior com os filhos, procura realmente educar os seus filhos dentro daquilo que ele sabe que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, ok? Ele mostra cuidados espirituais, ele tem um hábito de fazer culto domésticos, ok? Ele preza por ter, sim, um relacionamento cristão com os seus filhos e também aplica a disciplina conforme a palavra de Deus realmente orienta, ok? Então, é um atingimento, Eduardo, nós entendemos aqui, da família como um todo, né? Como você já bem colocou, a questão do cônjuge, e agora aqui abrangemos um pouco mais, trazendo para o relacionamento de pais e filhos. O avivamento tem essa capacidade de nos tornar pais melhores e também filhos melhores. Veja a importância do crente viver realmente um avivamento. Agora, interessante pontuarmos, o avivamento segundo a palavra de Deus, Eduardo. Glória a Deus. E encerrando a vida pessoal e familiar do crente avivado, o quarto subtópico vai falar o efeito do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre, a alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, o crente avivado não teme a morte, né? Então nós vemos aí o agir, né, do Espírito Santo na vida do crente avivado, em todas as áreas da vida dele. Em qualquer situação emocional que seja, a ponto de até mesmo não temer a morte, né? Como foi o caso de Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. A gente vai ver lá no livro de Daniel, o momento em que o rei Nabucodonosor ordena que todos se ajoelhem, se prostrem diante da estátua que foi erguida ali para ser adorada. Mas eles não se prostraram diante daquela imagem, né? E a gente vai ver Sadraque, Mesaque e Abdenego sendo jogados dentro de uma fornalha ardente. E ali eles não temem a morte, eles não negam o nome do Senhor nosso Deus. E ali todas as pessoas que ali estavam viram, presenciaram o milagre que aconteceu, né? O anjo do Senhor andando ali no meio deles, dentro daquela fornalha ardente. E finalmente o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Hebreus 12, versículo 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós servimos a um Deus que é santo, né? O Senhor Deus mesmo diz: sede santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo pediu que nós fôssemos, nos orientou que nós fôssemos seus imitadores, né? Porque ele era santo. E habita dentro de nós um Espírito Santo. Glória a Deus. Lá em Isaías capítulo 6, nós vamos ver os serafins dizendo para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Ele quer de cada um de nós também santidade, para que nós tenhamos verdadeiramente uma vida avivada. Bem, meus irmãos, chegamos assim, né, Eduardo, ao fim da nossa explanação aqui dessa lição tão interessante, tão importante e de tão boa compreensão, né? O ensino é de tão bom compreensão, uma forma muito fácil de você compreender, querido professor, e aplicar no dia da EBD, né? Deixamos claro que esse programa não tem a intenção de substituir a escola dominical, ok? É necessário, meu querido aluno, que você compareça à EBD, ok? Na sua igreja local. Eu queria aqui fazer apenas um destaque da nossa conclusão. O nosso autor disse assim aqui num trecho, disse que todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, ok? Desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. E a única forma do crente ter uma comunhão estreita, Eduardo, com o Senhor, né, é aquilo que nós já pontuamos aqui várias vezes. Tendo uma vida devocional diária com Deus.
leitura da palavra, oração. São indispensáveis para uma vida realmente avivada, para uma vida espiritual de maneira muito sadia e muito estreita, essa comunhão com o Senhor. Não é buscando profetadas, profecias, não é buscando movimentos, não, mas sim buscando Deus na oração e lendo a sua palavra. Ali é onde está o verdadeiro avivamento. Então, que Deus lhe abençoe com muitas bênçãos celestiais e que você possa cooperar conosco também nesse programa. Amém. Deus abençoe a todos.